E logo depois vai ser apresentado como aquele que é irmão de Tiago. O importante é que depois a tradição nos apresenta São Judas Tadeu, como aquele que vai ser martirizado. Por isso ele carrega um machadinho na mão, recebendo uma machadada sobre a cabeça e abrindo a cabeça. Ora, se essa é a verdade do que nos é apresentado sobre o mistério da pessoa dele, não vale a pessoa dele enquanto pessoa, mas o que vale é a sua situação de ser apóstolo. E é exatamente essa situação da apostolicidade que eu queria que a gente pensasse ao falar de São Judas Tadeu. Primeira situação. A igreja se faz e é chamada de apostólica, porque ela recebeu de Deus, através dos apóstolos, uma missão e é colocada a serviço desta missão. Lembremos, a igreja não tem uma missão. É a missão de Deus que tem uma igreja. E essa é a característica da apostolicidade. A igreja se coloca a serviço da missão, que é levar a todos, em todos os recantos do mundo, o mistério de Jesus Cristo como sendo vida, verdade e plenitude de ressurreição, força e vitória contra o pecado e contra a morte. Essa é a verdade que a igreja apresenta, é isso que ela recebeu do Senhor. E é este depósito de fé que ela, recebendo do Senhor, tem que garantir pura e santa até a volta do Senhor. Eis a primeira característica da apostolicidade. A apostolicidade da igreja, que é o que caracteriza de cada apóstolo, é exatamente essa firmeza na fé, garantindo e segurando, sem figura, sem mancha, sem nada, aquele depósito de fé que recebeu de nosso Senhor e que vai trazer e apresentar a todos os homens. É a missão dos bispos, que hoje seguram a igreja e que garantem essa verdade de fé. Lembrem, é interessante a gente notar, quando um papa morre, nós vamos ter um novo papa, quando muda alguma coisa assim na igreja, que a gente surge com umas questões como, por exemplo, agora a coisa muda, agora vai fazer mais isso, agora vai poder isso. Não vai poder nada. O que se defende, o que se tem a respeito de fé, não nos cabe mudar, não podemos mudar, porque não é nosso, é dele. A única realidade é que a igreja é colocada como defensora e guardiã desse depósito de fé. E essa é a missão que lhe foi confiada. Nós não temos missão, a missão de Deus é quem nos tem. E esta missão que tem a nós a igreja como guardiã do depósito de fé que recebeu e que tem que conservar íntegra até o final da história, até a volta do Senhor. Segunda situação. Quando nós celebramos um apóstolo, e nós temos que buscar conhecer a apostolicidade da igreja, nós contemplamos o mistério do que estamos vivendo hoje. E aí vejam, de tal maneira a figura do bispo é importante e é vital para a proposta de ser igreja, que muitas pessoas se propõem, se chamam de bispos, mas se fazem bispos e não são bispos. O que é um bispo? João Paulo II dirá de uma maneira extremamente bela. Talvez, e é verdade, nós sejamos indignos pela nossa condição de miseráveis e frágeis pecadores, mas nós somos os legítimos sucessores dos apóstolos. Os bispos da igreja, se nós procurarmos o que a gente chama a ascensão e a sucessão apostólica, eu vou olhando acima de mim quem me ordenou Dom Lessa, quem ordenou Dom Lessa, Dom Eugênio, quem ordenou... E você vai subindo e a gente chega a um dos apóstolos. É por isso que a gente agora está tendo uma situação muito interessante, uma quantidade imensa daqueles que tinham se afastado e que assumido com Henrique VIII a igreja anglicana, muitos estão voltando e assumindo, querendo voltar para a igreja. E tem sido grupos enormes, de dioceses inteiras, paróquias inteiras que estão voltando. Ao voltarem, eles são novamente ordenados sob condição. Por quê? Porque quando Henrique VIII se separou da igreja, ele se achou no direito, enquanto rei da Inglaterra, de nomear e de colocar novos bispos, que não foram legitimamente ordenados e, portanto, não receberam a sucessão apostólica. Então, na dúvida
se esses que hoje estão são ou não são, aí, ao voltarem para a igreja, eles são novamente ordenados, sob condição para assumirem na igreja, com a igreja e pela igreja, a missão de garantir e de segurar este ministério e este depósito de fé que dos apóstolos receberam. Esta é a verdade da igreja enquanto apostólica. O que nós temos dos bispos hoje da igreja são aqueles que, se nós buscarmos uma ascensão de ordenação, chegaremos sempre a um dos apóstolos. E quem chega aos apóstolos, chega a Jesus Cristo. O Papa, o bispo de Roma, a gente sabe exatamente a caminhada dele. E a gente sabe que entre ele e São Pedro, nós temos exatamente 266. Se São Pedro é o número 1, ele é o 266 na caminhada da sucessão. Mas aí vai. Ao celebrarmos a igreja na sua apostolicidade, e isso é lembrar os 12 apóstolos, por isso eles são o fundamento e a base da igreja, nós não podemos perder de vista o que é a igreja. E é engraçado. Vejam que Nosso Senhor vai sair por aí pelo mundo e vai perguntar de uma maneira muito direta e muito singela aos apóstolos que estão reunidos com ele: o que é que dizem de mim? E aí começam diferentes opiniões. Uns dizem que é um profeta, outros dizem isso, outros dizem aquilo, e cada um vai dizendo alguma coisa sobre Jesus. Nosso Senhor se volta e pergunta: e vocês o que dizem de mim? São Pedro vai professar aquilo que todos acreditam: o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vejam, a partir daí, Nosso Senhor apenas cobrou a confissão de fé. Mas a partir daí ele vai revelar o grande mistério. E olha o que ele dirá: Pedro, não foi você quem disse isso, mas é meu Pai que está no céu que revelou. A primeira verdade que Nosso Senhor afirma é que o critério de fé que nós vamos ter que levar e garantir até o final não é algo que eu tenho ou que eu sei, mas é algo que eu recebo. É o Pai quem entrega. Este depósito de fé não pode ser alterado pela igreja, porque é ele que vai ser agora a garantia da salvação. O depósito de fé é o Pai quem revela. E aí continua: já que este é o depósito de fé, agora eu tenho que dizer do lado de cá: você vai ser o fundamento da minha igreja, isto é, do meu instrumento, que vai garantir que esta verdade não fique solta, não fique perdida, não fique abandonada. E aqueles que seguirem, que estiverem com vocês, terão e chegarão até o final, onde terão a vida eterna. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vejam que Nosso Senhor não colocou condição: se o Papa for santo, se o Bispo for santo, se os padres forem santos, se os cristãos forem fiéis. A garantia da salvação da igreja não depende das pessoas de igreja, mas é algo que nos é apresentado e trazido apenas por Nosso Senhor. E aí lá vai. Quando Nosso Senhor diz que São Pedro é bem-aventurado, bem-aventurado você, Pedro, porque não foi carne ou sangue que ele disse, mas foi meu Pai que revelou, ele está proclamando que aquilo que a igreja apresenta é a confissão perfeita e pura dele mesmo. Portanto, se nós queremos ter a certeza de chegarmos à salvação, eis o caminho que Nosso Senhor nos coloca: a fidelidade e a permanência na igreja, segundo a orientação dos apóstolos, que ele escolheu e que coloca agora como pastores e como guias da sua igreja, instrumentos nas mãos dele. A verdade da igreja é garantir essa proposta de fé. Aí a gente chega a mais um ponto. Percebam que desde o começo, ainda com os apóstolos vivos, e isso está na primeira carta de São João, quando ele apresenta a primeira grande divisão que está acontecendo com os cristãos, ele diz: estes se separaram de nós porque não são dos nossos. Eles resolveram deixar a igreja. E aí vem: desde o começo a gente tem separações. Porque ao invés de anunciarem o depósito de fé que a igreja vai ter que defender e com força garantir, é exatamente aí, nesta proposta, nesta situação, que a gente se depara com muitos que querem fazer
do seu jeito e começavam a pregar diferentemente, fazendo com que Jesus não fosse aquele que o Pai nos entrega, mas fosse aquele que eu quero do jeito que eu quero, como eu quero, procurando satisfazer as minhas necessidades. Talvez se a gente andar para Salvador hoje, a gente vai ver uma quantidade imensa de opiniões sobre Jesus, e a gente vai ver que mesmo querendo pregar Nosso Senhor, cada um vai pregar de acordo com o seu interesse. E isso é muito grave, porque não é mais o que Nosso Senhor nos vem apresentar. Ora, é por causa deste problema que a igreja vai ter que definir, ainda no seu início, o que a gente chama as suas notas. Quais são as notas da igreja? O que é uma nota? É uma característica. Onde eu encontrar estas características, eu estou me deparando com a igreja de Jesus Cristo. Onde faltar uma dessas características, eu me perdi da igreja de Jesus Cristo. E aí vem a primeira, que seria a quarta, mas a gente colocar, porque já falou dela, a apostolicidade. Isto é, essa defesa da fé e essa sucessão apostólica de bispos que hoje estão como sucessores dos apóstolos, de uma maneira direta, imediata e corrente. Se não tiver isso, deixou de ser a igreja de Jesus Cristo. Mas aí vem a primeira. A igreja que é apostólica é uma igreja que é una. E como é que a igreja é una? Qual é a unidade da igreja? A unidade da igreja, que é una e única, uma só, e não pode ter outra, se fundamenta não na uniformidade dos membros, mas se fundamenta exatamente na unidade da fé, na unidade do culto, na unidade da autoridade. Esta é a verdade da unidade. Todos nós cremos no mistério de Deus que se revela e professamos de maneira clara que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria por ação do Espírito Santo, padeceu, foi sepultado. Creio no Espírito Santo, que é a alma da igreja, e que, enquanto igreja una, santa, católica, apostólica, encaminha os homens para a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Onde quer que a gente vá, esta é a única fé que nós podemos professar. E fora dela, não é mais revelação divina. Não é mais aquilo que Nosso Senhor nos entregou. E eu não tenho o direito de alterar esse depósito de fé. A igreja é una pela fé, a igreja é una pelo seu culto. A oração eucarística segunda é a oração mais antiga que a gente tem na igreja. Aquela mais curta, porque é muito objetiva e muito direta. E olha o que a gente diz logo depois da consagração. Celebrando, pois, o mistério da morte e ressurreição do vosso Filho. É a única celebração que a igreja pode fazer. É a única celebração, é o único motivo de culto. Morte e ressurreição de Jesus. Nós não estamos reunidos para celebrar sétimo dia de ninguém, posse de ninguém, casamento de ninguém, festa de ninguém. Nós estamos reunidos para celebrar o mistério de Jesus Cristo morto e ressuscitado. E é este mistério de Jesus Cristo morto e ressuscitado que vai fazer com que a igreja viva na sua unidade. Percebam, às vezes os pais têm que tomar algumas atitudes que a gente não pode deixar. Outro dia um me falava de um casamento, que a pessoa queria fazer isso, queria fazer aquilo, dando situações outras que descaracterizam o mistério que celebramos, isto é, a morte e a ressurreição de Jesus. E não a vida da pessoa, e nem o casamento dele. Outro dia eu cheguei a uma paróquia e o povo iria cantar o Glória, porque era aniversário do padre. Eu disse, desculpem, o hino do Glória é um hino litúrgico para uma festa litúrgica. Aniversário de padre não é festa litúrgica. Se não é festa litúrgica, não tem glória nenhuma a cantar. Vamos seguir a missa do dia. Eu não posso perder de vista que eu não estou celebrando pessoas nem fatos. A única coisa que a igreja celebra, e isto é a nossa unidade, é o mistério de Jesus Cristo morto e ressuscitado. É isso que é celebrar o sacramento. O próprio rosário que a gente reza. Repare que o que a gente medita, o que a gente pensa, nada mais é do que o mistério de Jesus Cristo. Por isso o rosário não é uma oração a Nossa Senhora, mas é uma oração com Nossa Senhora. Por esta oração, nós contemplamos Jesus com os olhos da Virgem Maria.
mas é o mistério do Cristo que celebramos. O culto não é outro. E a terceira situação da unidade vai ser a realidade do bispo na igreja local e o Papa para a igreja toda, o bispo de Roma. Porque aí ele vai ser o sinal e o polo da caminhada de toda a igreja. Nosso Senhor escolhe e coloca à frente aqueles que ele quer, para fazer deles o centro e aquele que vai ser sinal de unidade. A primeira característica, nota da igreja, seria esta: a unidade. Una e única. Única na fé e una na fé, no culto e na autoridade. Segunda situação. A igreja é santa. E aqui eu vou perguntar, e cada um se questione aí. Alguém já teve a ousadia de dizer a igreja é santa e pecadora? Quem disse isso pecou gravemente. Ou melhor, não é que pecou porque não teve a intenção, mas disse uma loucura, uma barbaridade. Por que a igreja não é pecadora, a igreja é santa? Por uma situação muito simples. O que é a igreja? O corpo de Cristo. Ora, a cabeça do corpo é santa, Jesus Cristo. Portanto, a igreja é santa. A alma da igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus, Santíssimo. Portanto, não tem pecado. A igreja já possui o corpo de Cristo, já possui santos glorificados no céu, Nossa Senhora, São José, todos os santos. A igreja é aquela fonte de onde jorram as fontes da santidade, que são os sacramentos. E se a fonte tem que gerar água santa, ela não pode ser pecadora para gerar uma água manchada pelo pecado. Agora, reparem, a igreja é santa com pecadores e para pecadores. Ela é santa porque ela é corpo de Cristo, que é santíssimo. Ela é santa porque ela é vivificada por uma alma santa, que é o Espírito Santo. Ela é santa porque já está com seus santos glorificados nos céus. Ela é santa porque dela temos as fontes da santidade, que são os sacramentos, que vêm para santificar todos os homens. Nós é que somos pecadores. Eu fico triste quando a gente vê as pessoas dizendo nós somos igreja. Desculpe, nós somos membros da igreja, mas a igreja é muito mais do que todos nós. Muito mais. Ela vai muito além de tudo aquilo que a gente pode imaginar. Eu comentava outro dia, eu vi uma das mais belas coisas que foi São Basílio Magno quem diz. Nunca esqueçamos, os limites da igreja são os limites do Espírito, que lhe dá vida. E se o Espírito é ilimitado porque é Deus, a igreja será aberta e entregue a essa total abertura sem limites para todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares. Portanto, a igreja que é una, e que a gente já viu que é apostólica, ela é santa. E aí vem a última nota. Ela é católica. A palavra católica quer dizer universal. Ou melhor dizendo, não existe salvação fora da igreja. E lembremos, isso não quer dizer que eu me limite, que eu venha falar apenas da situação que eu estou vendo aqui agora. A igreja física, nós temos consciência e sabemos disso, por isso professamos e vivemos essa experiência. Mas quantas pessoas não têm consciência disso? Não aprenderam, não viram falar, não têm conhecimento. E, no entanto, vivem santamente, ou receberam o batismo, ou conhecem a Escritura, ou alguma... São recursos e são características e são coisas próprias da igreja que estão sendo usadas, que estão sendo colocadas em outras situações fora da igreja visível e consciente, e que por elas, por esses sinais, as pessoas ainda sem saberem, participam e vêm e ganham a salvação pela igreja. Vejam, toda vez que a gente lê a Bíblia, além de ter que ler, tem que procurar ler vendo as figuras que ali nos são apresentadas. E há algumas figuras que são bem características. Todas as vezes que lermos na Escritura a palavra mar, a figura do mar equivale ao mundo. Toda vez que lemos a palavra barca, a barca equivale à igreja. Portanto, vejam,
As vezes em que apresenta esta situação são muito interessantes. Olha uma delas. Na hora que Jesus vai fazer o sermão das parábolas, o semeador, o joio e o trigo, nos diz São Lucas, Jesus subiu a uma barca e pediu que se afastasse. E da barca pregava ao povo. E ele diz, esta barca é a barca de Pedro. É da barca de Pedro que o Senhor prega e anuncia aos homens. Vejam que a barca com os apóstolos está sofrendo por uma situação imensa de todos as tempestades. E a única coisa que Nosso Senhor diz, tranquilos, eu estou aqui, e continuava dormindo lá na frente. Nós, bispos, vamos continuar sofrendo e sendo perseguidos e caluniados e ofendidos de todos os lados. Não tem por que se preocupar, Nosso Senhor está conosco, e nós sabemos disso pela situação que Ele coloca para nós, que é a Santa Eucaristia. Conosco até o final da história. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Vejam que é da barca que Nosso Senhor manda que joguem a rede, que virá cheia sempre de peixes. É esta figura da barca, da igreja, que é apresentada como a grande catolicidade, isto é, universalidade, fazendo com que todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares, vivendo a unidade da fé, do culto e da autoridade, vivendo e buscando a fidelidade aos apóstolos, vivendo e assumindo receber a santidade que nos é comunicada por ela, todos os homens nela terão a salvação. Uma vez uma pessoa parava para mim e me dizia, vocês foram o começo, foram a origem de tudo, mas agora são exatamente o contrário. Vocês agora são a Babilônia, o fundamento da perdição e do pecado. Eu dizia, querida, me perdoe. Você acaba de chamar Jesus de mentiroso. Porque foi Nosso Senhor quem garantiu que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E você está dizendo que as portas do inferno prevaleceram contra a igreja. E você não tem o direito de negar o evangelho. Santa não tem condições para a salvação ser colocada na igreja. Nosso Senhor não disse se bispo for santo, se padre for santo, não colocou em cima de ninguém. Apenas é Ele que se faz na igreja e com a igreja para trazer da igreja a salvação para todos os irmãos. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, quando ela está para morrer, é um costume no Carmelo fazer com que se anuncie para que se assuma a morte de uma maneira consciente. Isso vale para o Papa e vale para a gente. É uma coisa que eu peço sempre, quando eu estiver perto de morrer, que cheguem para mim e me anunciem claro, para que eu possa receber de maneira clara, digna os sacramentos e assumir que a minha morte está chegando. É impressionante como a gente fica, não diga não, ainda não é, não, chegou a hora, faz parte da vida. E vamos nos preparar muito bem para esse momento. Então, trouxeram o crucifixo para que Santa Teresa beijasse. Ela olha para o crucifixo e diz de uma maneira extremamente linda, enfim, esposo meu, é a hora de nos vermos face a face. E aí se volta para as irmãs que estão em volta dela e diz, eu sei que verei o Senhor e que contemplarei o meu esposo, porque, enfim, morro filha da igreja. E nela, na igreja, é palavra de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acabo de receber uma pergunta que me foi mandada. Permita-me responder. Isso é uma frase que eu usei outro dia. Cuidado. Para a gente não confundir a santidade da igreja com a santidade na igreja. A santidade da igreja, a gente já viu que decorre do mistério de Jesus Cristo, que é a cabeça, do Espírito Santo, que é a sua alma e que é ele quem atua, e das fontes de santificação que lá estão, que são os sacramentos e os santos que estão no céu. Mas nós, membros de igreja, muitas vezes não expressamos esta verdade da santidade. E talvez por não expressarmos a santidade, não ajudemos as pessoas a chegar a Jesus Cristo. Mas nunca percamos de vista. Não somos nós que somos santos. É Deus quem nos santifica. Cabe a gente deixar. A santidade da igreja não coincide com a santidade na igreja. Eu, há alguns dias, há algum tempo, minha irmã
que não é muito de igreja, logo depois de mim, a médica, ela procura criticar e falar mal de tudo, apresentando sempre as falhas e os pecados das pessoas de igreja, que se tornam claras e parece que dá um show maior quando alguma pessoa de igreja cai e falha. Eu lembrava a ela, lembre, uma árvore que cai faz muito mais barulho, muito mais zoada do que toda a floresta que cresce. Esta floresta que cresce na santidade é a igreja, na surdina, que nós não vemos. E olhava para ela e lembrava, olhe para a igreja e para os seus santos como frutos da obra do Espírito para imitá-los e crescer na santidade. Deixe de olhar os pecados dos homens e mulheres da igreja para justificar sua não busca de conversão. Quando eu não quero me converter, eu fico olhando só os pecados dos outros. Mas eu sou chamado a olhar e a buscar não os pecados dos outros, mas a minha santificação e a santificação dos outros. Santa Miriam de Jesus Crucificado, uma carmelita semi-analfabeta, interessantíssimo na vida dela. Ela chega uma vez à cidade de Marsella, e aí vai se confessar com um padre que leva uma vida totalmente desregrada, totalmente desarrumada. E o povo chegou para ela e perguntou, a senhora vai ter coragem de se confessar com esse padre? Que situação é essa? Ela olhou para o lado e fez, desculpe. Eu não vim procurar no padre a santidade pessoal dele, isso ele vai dar contas a Deus. Eu vim procurar no padre a virtude de Deus, que por meio dele age em meu favor. E ele vai ter o direito e vai ser instrumento nas mãos de Deus para me trazer aquilo que eu quero, que é a reconciliação. A vida pessoal dele, ele dê contas a Deus. Deus é capaz de se usar dos instrumentos mais pobres e mais insuficientes. Estou lendo o livro do Curadares, que é interessantíssimo. Aí chegaram uma vez para ele, e ele não era uma pessoa inteligente, não era uma pessoa muito capaz de tudo isso, mas era um santo. E chegaram para ele, depois que ele foi ordenado, e disseram, meu Deus do céu, ordenaram um burro. Ele olhou para o lado e fez, imagine, se Sansão, com uma queixada de um burro, foi capaz de destruir todo o exército filisteu, imagine o que é que Deus não vai ser capaz de fazer com o burro inteiro. Né? Nós somos apenas instrumentos. Vamos dar contas a Deus da nossa santificação. Eu, pessoalmente, e cada um de nós. Mas eu não posso perder de vista que o que vale e o que interessa é aquilo que nosso Senhor quer realizar. Isto é, usar-se da miséria dos homens, para fazer com que por esta miséria a graça, a força e o poder de Deus cheguem a todos os homens. Essa é a verdade que eu queria trazer. São Judas e São Simão, que ontem celebrávamos, são dois apóstolos. Os 12 apóstolos do Cordeiro são o fundamento de toda a igreja. Eles foram os primeiros a receberem do Senhor o depósito de fé. E a partir daí, este colégio apostólico de 12 apóstolos tem uma sucessão, um colégio episcopal que continua no mundo, vivendo, apresentando e anunciando a mesma proposta do Senhor, levando a todos a única e verdadeira fé e ajudando todos agora a viverem fiéis àquilo que nosso Senhor nos entregou. Amém? Amém. Chega, né? Cansado de mim, né? A dona Gilce vai dar só uma palavrinha e depois eu vou pedir para que o senhor dê a bênção. Pode falar, dona Gilce. Muito obrigada, Dom Marco. Que riqueza o senhor nos trouxe. Realmente um presente de Deus. Que abordagem bonita, como enriqueceu a nossa fé, a nossa consciência de cristãos. Muito obrigada. Abençoe logo lá. Eu que agradeço a oportunidade, que afinal de contas vocês promoveram a oportunidade para a gente fazer a função que a gente recebeu, que é anunciar nosso Senhor. Eu dizia um outro dia que ele falava da quantidade de gente, do show e das coisas todas que tinha que fazer, e que quanto mais gente tiver pelo show que faz, eu dizia, desculpe, meu padre, nós não temos um produto a vender, nós temos uma vida a comunicar. Eu não tenho que ter igreja cheia por causa do produto que eu vendo da participação, mas eu tenho que comunicar a vida que é Deus. Vocês arrumaram a proposta e eu consegui chegar
para apresentar. E agora já vou para outra gravação. Eu que agradeço a Jesus. Deus que abençoe. Que nosso Senhor nos abençoe, nos guarde de todo mal. Mostre-nos a sua face e se compadeça de nós. Volva para nós o seu rosto e nos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado. E Regina, canta pra gente. Rogai por nós, São Judas Tadeu, rogai por nós pelos seus votos, Deus. Rogai por nós, São Judas Tadeu, rogai por nós pelos devotos, Deus. E suplicamos em nossas aflições, que interceda junto a Jesus. Saúde e paz nas nossas famílias, nos ilumine com eterna luz. Rogai por nós, São Judas Tadeu, rogai por nós pelos devotos teus. Rogai por nós, São Judas Tadeu, rogai por nós pelos devotos teus. Rogai por nós pelos devotos teus.